tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Eu estava fazendo um estudo para aprender dos ministérios. Eu deparei com uma palavra no livro de Salmos 34, versículo 7, diz assim, diz a palavra do Senhor: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E aí o Espírito Santo de Deus me deu um estudo para eu fazer acerca do ministério dos anjos, que os anjos têm ministério. Se os anjos têm ministério e trabalham amando de Deus, imagine eu e você, a qual o Senhor Jesus, ele não morreu para os anjos, porque os anjos já são anjos, nem por aqueles anjos que são caídos, porque aqueles anjos que caíram, os demônios, não tem mais jeito. Jesus não morreu por eles, por quê? Eles pecaram no corpo espiritual, para eles não tem mais jeito. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, nós como seres humanos, Jesus morreu por nós. Se os anjos trabalham para o Senhor, tem ministério, imagine eu e você, Juízes, capítulo 6. E aí, estudando, eu só quero dizer o que o Espírito Santo falou comigo no livro de Juízes, capítulo 6. Só uma coisinha para você e para mim, que às vezes estão com medo de fazer alguma coisa para o Senhor. Juízes capítulo 6, glória a Deus. O versículo é o versículo 14, mas vamos ler o versículo 13, amém? Depois eu explico a parte que o Espírito, que eu senti assim, porque às vezes você vai ler um livro inteiro da Bíblia e não vai sentir o Senhor falar com você, você não vai ter aquele aquele tchan, mas às vezes você vai ler um versículo e você vai dar aquele estalo na sua vida, você vai ter clareza, não é que o Senhor não está falando, mas você vai ter clareza, o Espírito Santo vai falar assim: esta palavra é para você agora. Aí você toma posse, se fortalece e vai viver o seu dia de vitória. Amém? Se você não sentiu isso ainda, você vai sentir. Continue lendo as escrituras que você vai sentir. Como eu li hoje de manhã, o túmulo está vazio, Rosilene, para essa situação. E aí, lendo as escrituras também, eu sentei no meu coração, eu senti aquele eu senti aquela força, aquela energia, eu senti Deus falando. E quando você sente Deus falando com você assim, você tem aquela sensação que Deus está te dando uma resposta ali que você precisava. Você está vendo a resposta de Deus. Aí você até para de ler, fala assim: não, já peguei a resposta. É como o que eu ministrei sobre Daniel. Depois eu fui ler. E realmente, gente, então enquanto aí eu fui ler a respeito dos jejuns. Você vai fazer um jejum. Eu estou fazendo um jejum de 5 dias em fortalecimento, só isso. Então você fez o jejum, acabou. Mas se você está buscando algo, uma resposta de Deus, você não tem que parar. Se você durante os 5 dias você não teve a resposta, continue jejuando até vir a resposta do Senhor. Porque aí eu fui ler, eu falei assim: Senhor, eu disse algo lá no altar, espero que eu não esteja errada, me corrija aqui, porque se eu estiver errada, eu vou ter que corrigir e vou ter que me desculpar com a igreja. Mas aí eu fui ler mais uma vez e busquei o entendimento daquilo que o Espírito Santo do Senhor me falou, aleluia. Então o que acontece? Porque para concretizar o que eu ministrei sobre aqui o altar do Senhor, o que aconteceu? Que o anjo falou com Daniel, depois dos 21 dias, olha Daniel, desde o primeiro dia que você orou, eu vi, Deus ouviu e te deu resposta. Mas o que aconteceu? O príncipe da Pérsia me barrou. Já imaginou? Se ele não tivesse continuado a orar? Aí o anjo de guerra, eu sempre confundo quando eu vou falar, então eu não vou falar. É o Miguel e Gabriel, tem os dois, tem o de recado. O que veio trazer o recado, a resposta para Daniel, do primeiro
Daniel colocou-se em oração e em jejum, ele foi barrado. E ele não é anjo de guerra, ele era anjo de resposta, de entregar a resposta da oração. Então ele foi preparado para guerrear. Então o que acontece? E Daniel continuou na batalha do jejum, da oração, orando e jejuando e orando. E aí chamou a atenção de Deus. Deus falou assim: olha, fulano de tal, o de guerra, né? Eu sempre confundo, mas agora eu vou voltar aqui só para mim não falar para vocês. Está marcado aqui no nome de Jesus. Vai lá, porque deu do primeiro dia que Daniel orou, que Daniel me pediu, eu enviei a resposta para ele. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, estava a palavra e estava tremendo. Gabriel. Então Gabriel é o anjo do recado. E no primeiro dia que Daniel colocou, dos 21 dias que Daniel colocou em oração, o Senhor ouviu. Amém, igreja? Amém? Daniel deu no primeiro dia que ele colocou em jejum e oração, Deus ouviu e mandou resposta. Mas o príncipe da Pérsia, como Gabriel vai dizer para Daniel, o príncipe da Pérsia se colocou de prontidão, impedindo a bênção. Então, depois que passou 21 dias consecutivos de oração, Deus falou assim: Miguel, vai lá e batalha, porque o trem está feio lá. Eu respondi Daniel, Deus do primeiro dia, mas ele continua a mesma petição que eu já respondi, continua chegando aqui no meu trono. Por isso que nós temos que continuar. Se você pedir, entrou no jejum em busca de algo, enquanto Deus não entregar nas tuas mãos, não pare de orar. Amém? Glória a Deus. Então, trabalhando sobre o mistério, os ministérios dos anjos, Deus me deu esta palavra. Vamos lá, versículo 13 do capítulo 6 de Juízes. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu. É o que nós fazemos, não é diferente. A época é diferente, o tempo é outro tempo, mas as atitudes são as mesmas. Quando Deus nos chama para fazer algo para Ele, amém? Não precisa nem terminar de ler. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Não é assim que nós falamos? Se o Senhor é comigo, eu sou o seu pastor, Rosilene, e nada te faltará. Ai, Senhor, se o Senhor é meu pastor, por que está faltando tal coisa na minha vida? Por que está sucedendo isto comigo? Por que está acontecendo isto comigo? Então não é diferente. A Bíblia é tão eficaz que quando você lê ela, você vê que as mesmas atitudes que o ser humano há de 200 anos atrás tinha, são as mesmas atitudes que nós hoje, desse século 21, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas... O que é feito? E ainda ele vai... O que é feito, Senhor, de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor. Quer dizer, está dizendo assim, para o anjo que foi conversar com ele, que ia usar ele, que Deus queria usar ele. Deus tinha uma obra, um ministério para ele. Ele falou assim: como é que o Senhor pode ser conosco? Como é que todo esse mal está sobre nós? E ele continua a prosa: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou
e nos deu na mão dos medianitas. O ser humano, por sua vez, tem a capacidade, não é diferente, de culpar sempre os outros e não chamar a responsabilidade. Deus está chamando Gideão, Deus está convocando Gideão para uma grande obra. E Gideão, por sua vez, ao invés de aceitar e de ficar calado, não, ao invés eu também de aceitar o chamado de Deus e ficar calado, também não.